Feliz sábado a todos. Estamos agradecidos ao nosso Deus pelo privilégio de estarmos juntos para adorar o nosso Deus. Este hino, Quero Ter Jesus Comigo, ele foi escrito baseado em Romanos 8, versículo 35, a partir do versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, de 35 a 39. Agradecemos a Deus pelo sábado que Ele nos concedeu e por aqui estarmos. Neste momento nós vamos orar ao nosso Deus. Querida irmã Val. Olá. Feliz sábado. Feliz sábado. Minha princesa, vamos orar? Nós vamos dobrar os nossos joelhos, você pode orar? Sim, posso. Eu espero que vocês me ouçam bem. Eu tentei ao máximo colocar a conexão bem direitinho e, graças a Deus, até agora está comportando bem e Deus vai abençoar, que vai comportar bem. Vamos orar? Vamos. Eterno, soberano, todo-poderoso, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, pelos méritos de Jesus, o Senhor nos dá agora o privilégio de estarmos aqui numa sala online, juntas pelo poder do Espírito Santo, através do perdão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, podendo falar contigo. Senhor, se chama sala de consagração. Aqui estamos. Quem somos? Nada. E o Senhor? Tudo. Poder, glória, majestade, amor, acima de tudo. Misericórdia, bondade, por misericórdia, esteja conosco. Consagra-nos a Ti. Fala a nós pelo poder do Teu Espírito Santo. Abençoa cada filhinha ou filhinho Teu que estamos aqui reunidos. Senhor, por favor, habita nossa mente, nosso coração. Ajuda-nos, fala a nós e, por amor do Teu nome, cuida de cada um de nós e dos nossos queridos. Consagra-nos a Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Minha querida irmã, nós costumamos dizer aqui, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Que Amém. Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e Ele certamente está conduzindo os nossos momentos. Já é agora? Sim, senhora. Ah, tá bem. Bom, em algum momento pode sair alguma palavra atropelada, assim, do castelhano, do espanhol, ou posso gaguejar um pouquinho na palavra, porque quando você esforça a mente para falar, aí no meu caso aqui, eu esforço a mente para falar, não falo bem o inglês e o catalão ainda, mas tenho que falar às vezes, então é um esforço maior. O castelhano já flui com naturalidade e o português, às vezes, eu já tenho que pensar direito para não mesclar as palavras. Então, às vezes, um silênciozinho é a pausa para pensar qual a palavra que cabe no português. Mas Deus nos ajuda e nos dá o Espírito Santo, sabedoria, para a gente poder trabalhar essas coisas e servi-lo da melhor maneira possível. Um outro detalhe é que eu não pude conectar-me antes
por uma questão de fuso e também porque, em relação ao fuso, eu fiz a conta, porque aqui é inverno, é verão, e aí eu fiz a conta errada e coloquei como se fosse 9 da manhã o horário de começar a sala, né? E tentei conectar algumas vezes às 9 da manhã e não foi possível, porque é às 10, né? E como a gente é brasileiro, começa assim 10h06, 10h05. Aqui é diferente, começa 10 para as 10, é sempre antes. Então, por isso, eu não consegui antes. Eu não sei quantos minutos devo falar. Eu gosto de ser fiel com relação a isso, porque tudo tem uma programação, né? Quantos minutos eu devo falar? Minha querida, você tem cerca de 25 a 30 minutos, Ok, está tudo bem. bem? E entrou Graças. no horário certo, está tudo ok, tá bom? Obrigada. Obrigada. Ok. Bom, eu gosto de falar sobre temas que eu tenho vivenciado, né? Sobre aquilo que já vivenciei ou estou vivenciando, não? Eu estou com o coração assim meio alegre, eu vi o nome aqui, Heloísa Helena. É Aloy? Eu não sei, eu estou feliz, nome conhecido, Heloísa Helena, a gente, se for a mesma, a gente frequentou junto a Igreja de Progresso. É a mesma Heloísa? Não, mas Ah, eu sou Heloísa Helena, mas não sou a que você ok. conheceu. Ok, encantada em conhecer. Ok, prazer. Bom, então eu escolhi um tema dentro das vivências da minha vida e também um tema que seja o que nós, espero que seja o que nós necessitamos, né, nesses últimos dias. Bom, Efésios capítulo 6, vamos ler? Primeiro o verso 12. Espero ou posso ler? Efésios 6, 12. Sim, Pode ler. pode ler. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Bom, a gente lê muito esse texto. Eu li várias vezes, porque eu creio que cada adventista lê a Bíblia várias vezes durante a vida, né? Pelo menos uma vez a cada ano e meio, e aí cada ano e meio a gente recomeça e a gente vai lendo, e ao longo da vida a gente já tem lido a Bíblia várias vezes. E nessas várias vezes eu li várias vezes esse versículo, né? E até que um dia, há alguns anos atrás, eu penso que entendi o versículo, claro, eu entendi algumas coisas e algumas pessoas já entenderam mais do que eu, mas para o que eu entendia naquele momento ali, eu entendi muito mais. E aí eu comecei a pensar que o verso nos ajuda a entender a importância do trabalho do Espírito Santo na nossa mente. Porque a luta, a guerra, a batalha do bem contra o mal, não é contra o seu corpo, não é contra o seu sangue, contra os seus ossos, contra a sua pele, contra a sua matéria, não. É contra a... Deixa eu ler outra vez. E contra essa luta, essa guerra, essa batalha espiritual é contra os principados, contra os poderes que dominam este mundo de trevas. Poderes dominam esse mundo de trevas. Todos os poderes do demônio, o amor ao dinheiro, o amor à promiscuidade, o amor a tudo que é contrário à vontade de Deus. Então, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Onde? Onde é essa luta? Nas regiões celestes. Começou no céu, começou na habitação, no lugar onde habita Deus. E hoje aqui na Terra, onde Deus habita? Onde Ele quer habitar? Ele não quer habitar em templos feitos por mão de homem. Por misericórdia, Ele habita. Ele vem para receber adoração, por misericórdia. Ele habita, Ele vem. Como foi ali no Templo de Jerusalém, no Templo de Israel, né? Quando construiu
Salomão, o templo, ele encheu o templo com a sua presença. Mas o templo onde Deus quer habitar, o lugar celestial, onde o Espírito habita, é a nossa mente. Assim me revelou Deus e eu fiquei muito feliz. Para mim, quando diz revelação, não quero dizer que Deus me revelou e tal, e é a verdade suprema e absoluta. Não. Ele revelou para o meu entendimento que esse lugar celestial que ele quer habitar é a nossa mente. Então, o campo de batalha onde Satanás tem muito trabalho e quer habitar é a nossa mente. E quando eu entendi isso, eu entendi a importância que devemos dar ao cultivo da mente, ao cuidado da mente. Ou seja, é a região celeste onde Deus pode habitar em nossa vida, mas onde também o inimigo habita. Aí está a batalha. E acerca da mente, depois eu leio o restante do verso, mas eu quero ler os pensamentos aqui, das estatísticas que eu encontrei. Aqui na Europa, todos estão muito preocupados, os governantes, com os problemas de saúde mental. Eu acho que no mundo todo, nos Estados Unidos, inclusive na América do Sul, nos países mais pobres também, que não podem fazer muito. As autoridades que estão relacionadas à Organização Mundial de Saúde estão preocupadas. Aqui tem umas estatísticas interessantes. 450 milhões de pessoas em todo o mundo se veem afetadas por um problema de saúde mental que dificulta gravemente sua vida. 450 milhões de pessoas. Mais de 300 milhões de pessoas no mundo vivem com uma depressão ou um problema de saúde mental. E isso tem aumentado bastante de 2005 a 2015. Cerca de 800 mil pessoas se suicidam cada ano, sendo a segunda causa de morte em pessoas entre 15 a 29 anos. A segunda causa de morte, o suicídio, que vem por problema mental. Suicidou, acabaram todas as oportunidades, venceu Satanás. Então, os problemas mentais estão aumentando. Eu li um outro aqui, que diz o seguinte: um fantasma recorre à Europa, e não é o comunismo, senão as enfermidades mentais. Isso é um grande desafio que enfrenta esta região, a Europa, segundo informa os órgãos de saúde, que acaba de publicar da Organização Mundial de Saúde do ano de 2016. 1 a cada 6 habitantes da região europeia teve ou tem algum problema de saúde mental. No ano anterior, 2015, 84 mil pessoas morreram por esta região, na Europa. O deterioro da saúde mental dos europeus é imparável. Mas na Europa, onde não tem fome, onde não tem tanta dificuldade, por quê? É imparável. E apesar de que alguns países, como a Espanha, estão preparados, têm planos para combater este problema, as medidas estão longe de alcançar um objetivo real. O quê? Aqui diz, 1 em cada 4 pessoas tem ou terão um transtorno mental. 12,5% dos problemas de saúde está representado pelos transtornos mentais. Ellen White já falou isso há muito tempo. É uma cifra maior que do câncer e dos problemas cardiovasculares. 1% da população mundial desenvolverá alguma forma de esquizofrenia ao longo da vida. Bom, aqui diz assim, praticamente em cada rincão do planeta, tanto nos países ricos como nos pobres, os transtornos mentais e a falta de respostas adequadas seguem influenciando um sofrimento considerável nas crianças e nos jovens, e representam uma das principais causas de morte, enfermidade e discapacidade, especialmente entre os adolescentes de idade mais avançada. As estimativas indicam que
13% dos adolescentes entre 10 e 19 anos padecem de algum transtorno diagnosticado. O suicídio é a causa principal da morte entre 15 e 19 anos. Já lemos isso, né? Cada ano, quase 46 mil meninos e meninas de entre 10 a 19 tiram a própria vida, ou seja, a cada 11 minutos, um adolescente ou criança morre por suicídio. É muita coisa e, como disseram, é imparável, não? Bom, aqui a gente tem outras estatísticas também em relação a isso, temos dados, cifras, mas a gente tem os pensamentos da irmã White aqui também. Sabe o que disse a irmã White? Ela disse, 9 de cada, bastante antigamente, tá? 9 de cada 10 enfermidades se originam na mente. Por onde quer que prevalece a enfermidade mental, os 9/10 das enfermidades que sofrem os homens têm seu fundamento na mente. Pode ser, palavras de Ellen White, pode ser que pode ser uma aguda dificuldade da família, isso pode estar roendo como um câncer à alma e debilitando as forças vitais. Às vezes, um remordimento pelo pecado, algum problema entre marido e mulher. Queridos, sabe que os países, os governos estão gastando milhões e a Organização Mundial de Saúde está investindo milhões, mas esse problema pode ser solucionado no nosso lar. Eu tive a alegria de ganhar um neto, está com 1 mês e meio, Deus me deu esse privilégio, e quando eu vou falar com ele, eu falo com ele espanhol para ele ir aprendendo, porque eles aprendem, eles ouvem tudo, eles não sabem falar, mas eles ouvem o que falamos. E eu falo com ele, ele ri, já com 1 mês e meio, mais ou menos, ele já dá um sorrisinho, não sei se é para mim, se é involuntário, mas eu tomo como sendo para mim. E eu digo para ele, você é tão linda, você é tão inteligente, você é uma bênção, espero que Deus me ajude a dizer sempre. E a gente precisa dizer e repetir, porque nós somos uma bênção, nós temos que ter saúde mental, temos que ser pessoas que impulsionam a saúde mental das pessoas, das crianças, dos adultos, dos adolescentes. Precisamos fazer isso com palavras positivas. Jesus, os únicos que ele disse palavras negativas foram os pastores da época, que eram corruptos e não pregavam a verdade, mas para todos os pecadores, nenhum a gente vê e falou, seu pecador miserável, você fez isso. Não, filho, filha, eu te perdoo, não peques mais, estão curados, estão perdoados. Então, sempre palavras muito amorosas. Ele conquistou com amor. Eu espero que Deus nos ajude. A gente precisa trabalhar isso. A saúde mental de nossos filhos, a nossa. Agora, tem alguns detalhes que estão minando. Como eu e meu marido, não sou casada, estou divorciada, infelizmente, então vejam por aí, né? Divorciada por violência doméstica. Então, como o casal, o marido e a mulher se relacionam na frente dos filhos. Pode ser o marido horrível que for, se você tiver que falar com ele alguma coisa assim muito forte, entra no quarto, tranca a porta, perto dos meninos, diz assim, amorzinho da minha alma, olha, sabe, queridinho, passa a mão no cabelo assim, não você quer arrancar o cabelo, mas perto dos seus filhos. Não fale palavras duras, não vá por aí. Tenta ser amorosa, porque Deus é amor. E se você e o seu marido, que são os pais dessa pessoa, se degladiam, e vocês são representantes de Deus, que mentira é essa? Que Deus é amor é esse? Então, a gente está vivendo uma mentira, e aí sim a gente vai trazer problema de saúde mental para os membros da nossa família, sejam filhos, seja quem for, e problema de ordem espiritual, que às vezes é irremediável, às vezes não volta atrás. Temos que ter muito cuidado. Ai, mas não é fácil, não. Não é fácil porque quando as pessoas falam de maneira que machuca a gente, dói muito.
e a gente, ai, como mínimo, teria que falar a altura para que essa pessoa pudesse entender que está doendo. Mas o Espírito Santo ajuda. Bom, nem sempre eu consigo alguém falar uma coisa má comigo, falar assim, calminho. Tento, quase sempre eu consigo. Os meus filhos até falam, mãe, isso dá raiva, porque parece que é hipócrita. Eu digo, não, é porque a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita ira. Aí eles, mas mãe, dá raiva, porque a coisa está fervendo. E a senhora, ai, tá, e não sei o quê, não sei quanto. Tento, né? Mas às vezes, quando a gente não consegue. Outro dia eu fiquei muito chateada com a cabeleireira, mas muito. E depois ela falou comigo por WhatsApp, e você não vem? Eu fiquei calada, quase um mês, não respondi. Depois de quase um mês, eu respondi para ela, e eu falei, olha, eu não gostei disso, daquilo e tal. E ela disse assim, por que você não falou? Eu falei, se eu tivesse falado naquela hora, eu ia te chamar de santa rapadura. E aí, agora eu estou mais calma, agora eu posso falar para você de maneira que eu te ajude a conservar o seu negócio e a se dar bem, mas aquele dia não. Queridas, é um assunto muito simples, sabe? É um tema muito simples, mas que tem minado o mundo, que está ganhando almas para o fogo do inferno e tirando almas do céu. Parece tolice, parece tonto, mas o que eu tenho para falar para vocês hoje é praticamente isso. Eu só quero ler o restante dos versos. Veja bem agora a chave da vitória. Vou ler o verso 12 de novo e termino de ler o texto, e aí já tenho terminado, quem sabe, o falatório, mas a gente tem muito para falar sobre isso. Tenho aqui muitos textos, tanto da Organização Mundial de Saúde, quanto de Ellen White e muitos outros. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, agora com a visão da mente, tá? E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, a nossa mente pensa na batalha. Portanto, agora está aí a receita, que Deus não dá problema, não fala de problema sem falar da solução. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingi-vos com a verdade, vesti-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, não somente por você. Bom, eu creio que o texto todos nós entendemos qual é a armadura. Tenho passado por muitos problemas, mas às vezes vejo que os amigos espirituais, entra em tal sítio, entra nesse programa que a gente está fazendo. Às vezes não posso, por uma questão de fuso, nessa hora eu estou trabalhando, e as pessoas não entendem. Mas eu tenho uma sala de reunião, mas é uma sala onde eu tenho que estar só com Deus. E toda a vida, desde que aprendi que esse é o caminho, eu tenho estado nessa sala bem cedinho e falado com o Senhor, e falar bastante é abrir o coração, é a comunhão diária e pessoal, que não pode acabar. Essa é a grande vitória. Aí, nessa comunhão diária, ele te reveste com o capacete da salvação, ou seja, justificação pela graça. Eu não sou nada, só através de Jesus, né? Aí o que mais você consegue? Você se cinge da verdade, porque você tem contato com ele, que é a verdade. Você também calça os seus pés, porque você lê a Bíblia, e você vai ser uma pessoa que leva essa mensagem sempre. Você vai ter mais fé, e você assim vai apagar os dardos inflamados do diabo, porque você terá o capacete da salvação, segurança, certeza da sua salvação. E a sua boca será como uma espada do Espírito, falando dessa salvação, falando desse poder, mesmo que você esteja sangrando e tendo problemas e dificuldades.
Não com hipocrisia, não. Falando com sinceridade. E, com certeza, as suas súplicas serão ouvidas por você e pelos seus semelhantes. Que Deus nos ajude. Esse tema precisaria continuar, mas quem sabe um outro dia a gente pode voltar e continuar com esse mesmo tema para que a gente possa ser vitoriosa. Deus nos abençoe, nos ajude e estejam sempre orando por mim, por minha filha Carize, por meu filho Serginho, por minha nora Elaine, por Romário e pelo meu netinho Dominique. Deus nos abençoe. Aqui estamos. Amém, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Efésios capítulo 6. Agradecemos a Deus pela mensagem que Ele trouxe para nós nesta manhã. Irmã, você ainda está dentro do seu tempo. Se tiver algo que você ainda queira colocar. Ah, sim? Pois é, eu sou um pouco preocupada com esse detalhe de tempo, sabe? Você já está dentro do seu tempo. Tá, ok. Ok, você... queridas, vejam, com relação a esse tema, eu queria contar para vocês uma história que é muito... Eu lembrei da história e falei, não, isso toma tempo, não vou contar, mas é uma história tão importante que foi o pontapé inicial da minha vida de comunhão. Eu já estava no seminário fazendo teologias, graças a Deus sempre busquei, desde que conheci o Senhor, busquei intimidade com Ele, porque eu acho lindo quando a Bíblia diz Moisés, amigo de Deus, Davi, amigo de Deus, Abraão, amigo de Deus, fala da comunhão de Moisés, que ele saía da comunhão e resplandecia, porque ele tinha estado na presença de Deus, e uau! Era meu sonho de consumo, e né? E falar assim, que o coração de Davi faz tique e o de Deus faz tac, sabe? O tic-tac do coração de Deus junto com o tic-tac do coração de Davi. Eita, que Davi era muito pecador. O tio era terrível. Quando ele lançava a cara no pecado, saía matando, fazendo o que fosse para fazer aquilo que ele queria fazer de mal, né? Mas o coração dele era um coração de amor a Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus. Ele não conseguia muitas vezes, mas ele queria. Ele tinha esse desejo. E quando eu olho para Abraão, Abraão mentiu. Abraão fez tanta coisa assim, era justo, tal, mas ele andou fazendo coisas que entristeceram a Deus. Então, eu falar, então, eu também posso me consagrar e tudo. E fui buscar Deus na juventude, graças a Deus. O Espírito Santo sempre me atraía e me atrai. Eu espero que continue me atraindo com fé em Deus. E quando eu estava no seminário, eu lia a Bíblia, eu orava bastante, eu era líder espiritual do IAN naquela época e tal, mas eu não conhecia de verdade a verdadeira comunhão, de verdade a verdadeira. Legal a redundância, né? E um dia, fazendo a prática pastoral, que a gente tem que fazer no terceiro e no quarto ano, me designaram uma igreja, a igreja de Mangabeiras, que é pertinho do IAN, a Kombi levava e tal. Eu estava noiva de um teologando, com quem eu fui casada há 23 anos, e ia haver um congresso, um fim de semana especial lá na nossa igrejinha, que a gente pastoreava como prática pastoral, como estágio. Aí nós tínhamos que dormir de sexta para sábado, e éramos noivos, então assim, a gente tinha que saber onde dormir, porque tinha que ser uma casa que tivesse espaço para a gente dormir. Resulta que os irmãos, assim, não se combinaram bem, tinha uma irmãzinha muito espiritual, mas a bichinha era pobrezinha. A casinha dela era lá no alto, tinha que andar muito, que era quase fora da cidade, a cidade pequena, e a casinha dela, assim, lá no alto, a casinha dela não tinha cerâmica e nem cimento no chão. Era terra, era batido, parecia que estava encerado, de tão batido, de tão limpo. O fogão dela também era de barro batido. E sabe, a cama dela também era de barro batido. Ele colocava uns paus, aí batia o barro, aí ela fez um colchão de paina, não sei quem sabe o que é paina, aí aquele colchão seca no sol, afofa,
E ela tinha uma outra cama no outro quarto, eram só 2 quartos. Num quarto, que era o quarto dela, era uma cama de casal feita no chão, com pau fincado no barro, e barro batido, e o colchão de pano, e na outra era uma cama normal, de solteiro, com um colchão normal. Então, como éramos 2, né? Aí, sim, quem ia levar para casa era ela. Eu não conhecia a casa dela, eu conhecia o coração da irmãzinha, era muito consagradinha, e eu amava o jeito dela. E aí fomos para a casa dela. Resulta, para jantar, a gente tinha, eu acho que era pão doce, eu não sei o que era alguma coisa que eu não tinha muito costume de comer, comia fruta, minha mãe sempre foi preocupada com aveia, com essas coisas assim, fazer coisa forte e dar muita fruta. Eu sei que a gente comeu aquilo para mim era como comer água, beber água. A gente comeu, mas foi lindo, é lindo, tudo que eu comi na casa dela foi lindo. E, e gostoso. Aí fomos dormir. No outro dia de manhã a gente comeu fruta-pão, cozida com sal. Eu nunca tinha comido fruta-pão, eu experimentei pela primeira vez. Que gosto bom. Parece batata cozida com amendoim. Bom, pelo menos aquela que Deus fez especial, né? Aí, à noite, fomos dormir, depois de conversar um pouco, orar, fomos dormir. Sérgio foi dormir no quarto, né, da cama de solteiro, e eu fui dormir na cama da irmã, porque era a única maneira de dividir homem e mulher. Não havia casado. Aí, estou dormindo, tal. Quando é lá pelas tantas da madrugada, eu não sei se era 3, 3h30 ou 4, eu escuto conversação. Conversa, conversa, conversa. E aí eu falei assim, Deus meu, Sérgio e a irmã acordaram, estão conversando essa hora, eu não queria abrir o olho, era muito cedo, no outro dia eu ia acordar cedo, eu tinha que coordenar o programa, que ele estava indo comigo, mas a prática era minha, ele já tinha feito estágio, aquele estágio era o meu, ele estava indo me ajudar, a responsável era eu. Aí eu não queria acordar, não. E continuei ouvindo a conversa de olho fechado, até que conversava demais. Eu falei, eita, isso não vai parar, não. Aí abri meu olho, quando eu abri meu olho, eu vi quem estava conversando. Era a irmã, orando. Ela estava conversando com Deus, e conversando, e conversando. Para mim, que eu ouvia 2 vozes, que eu ouvia a resposta, não sei. E aí eu falei, olha, que bênção! E ela está orando por mim, ela vai me encomendar também. E então, que bom, estou aqui debaixo do manto santo, vou dormir. Mas o Espírito Santo queria me ensinar uma lição. Eu tentava dormir e nada, conversa, 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 conversa. E eu falei, uala, que eu já ouvi pregar sobre comunhão íntima e pessoal, mas eu não sabia que era assim, que desse tempo. Verdade, resulta que a irmã conversou, eu acho que até perto das 6 da manhã com o Senhor. E eu precisei. Cochilava um pouquinho, mas precisei presenciar isso. Depois daquele dia, minha vida espiritual não foi a mesma, minha comunhão não foi a mesma. Era uma oração de 3 minutos, de 10 minutos. Quando era de 10 minutos, eita, que essa hora, né? Uma oração de 10 minutos. E aí eu fui pedindo a Deus que me ajudasse, Senhor, e fui orando. Interessante que vai passando o tempo para a honra e glória de Deus. E hoje, quando a minha oração é de 40 minutos, não dá tempo de falar tudo. É quando tem alguma coisa que vai começar muito cedo, não dá tempo de falar tudo, não dá tempo de conversar tudo, e aí é assim. E a partir dali a minha vida mudou, a minha vida de comunhão, e passei muitas coisas. Errei um bocado, entristeci a Deus em alguns momentos, porque a gente às vezes falta fé e faz besteira, infelizmente, mas tenho crescido no Senhor, e esse é o segredo, né? O novo começo da minha vida foi por aí, eu queria passar essa história, partilhar com vocês, e da próxima vez, quem sabe, se tiverem paciência de me ouvir, a gente traz mais alguns dados e prepara mais alguma coisa para a gente continuar conversando sobre a importância de ter a mente cheia do Espírito, a importância de ter Deus presente nos lugares celestiais da nossa vida, para que possamos vencer as batalhas espirituais do mal nos lugares celestiais. Amém, amém. Ainda bem que contou o testemunho. Louvado seja Deus. Neste momento, nós vamos fazer 3 orações. Nós pedimos a
Tem alguém que gostaria de fazer uma oração? Aqueles que quiserem, levante a mãozinha. E nós vamos fazer a terceira oração cantada. Temos aqui a irmã Ana Maria vai fazer uma oração, Naudília vai fazer outra, e a terceira, então, será cantada. Vamos dobrar os nossos joelhos e falar com o nosso Deus. Ana Maria inicia e a Naudília faz a outra, a segunda. Grandioso Deus, Pai nosso que estás no céu. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai, agora e para todo sempre. Diante da tua presença, Senhor amado, nós estamos prostrada porque dessa forma nos tornamos grandes diante do Senhor. Muito obrigada, Pai, por nos despertar, para estar buscando a tua face nesses momentos tão excelentes que o Senhor prepara para os teus filhos te conhecer mais e aprender mais de ti, para nos tornarmos manso e humilde de coração, para encontrar em ti, Jesus, o descanso necessário. Estamos cansados, Pai, nesse mundo cheio de guerra, dor, tragédia, mas o Senhor tem trazido paz para o nosso coração e segurança nas promessas que o Senhor tem feito a nós através da tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por trazer essa mensagem, Pai. Essa mensagem na qual vamos desfechando, Deus, todo o mistério que tem na tua palavra, que muitas das vezes nós lemos leitoramente e não paramos para meditar nos detalhes escondidos atrás da tua palavra. Mas quando o teu Espírito Santo nos abre os olhos espirituais, nós poderemos descobrir tantas coisas maravilhosas no mesmo capítulo e versículo que muitas das vezes lemos e relemos e não nos atentamos. Deus, muito obrigado por esse testemunho. Porque, Senhor, muitas das vezes o Senhor nos leva a caminhos desconhecidos para poder aprender a te conhecer. A tua serva falou que a casinha era pobre, mas era limpa. Mas ela não olhou para a estrutura da casa, ela se sentiu amada, cuidada, porque o Senhor morava dentro daquela casa. Ali era um cantinho de oração no qual ela foi para aprender a descobrir como ter intimidade contigo, Senhor. Como ela mesma falou, que a partir daquele dia, a sua vida espiritual já não foi mais a mesma. Senhor, nos torna pessoas capazes, por favor, Espírito Santo, de sermos um modelo de Cristo aqui na Terra para muitos que precisam descobrir intimidade contigo. Senhor, é tão lindo nós ouvirmos alguém testemunhar que na alta madrugada, os soldados do Senhor na torre de vigília está fazendo o seu papel, buscando, Senhor dos altos céus, renovação, transformação, libertação para a sua vida e para a vida daqueles que o cercam. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado soldados na torre de vigília nas madrugadas para poder salvar a outros que precisam das garras de Satanás. Permanece conosco, nos dar a tua bênção nesse sábado, que possamos ouvir claramente o que o Senhor tem a falar conosco, a continuar, porque o Senhor já iniciou o seu trabalho espiritual em nossa mente. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo continue falando no nosso coração, ampliando a nossa mente para o reino celestial, e assim, Deus, tenhamos um sábado maravilhoso na tua companhia. Que nenhum pensamento mal, que nenhuma palavra torpe venha aos nossos ouvidos,
mas que possamos estar atento, vigilante, para não emprestar os nossos ouvidos ao maligno, porque muitas das vezes isso acontece. Guarda-nos, Senhor, debaixo do teu sangue e nos reveste com a tua armadura todo o tempo. Nós te louvamos. Perdoa os nossos pecados, meu Pai, por pensamentos, atitudes e palavras. E continua usando os teus vasos para lapidar a nossa vida, aonde precisa de lapidação. É no nome de Jesus e na pessoa digníssima do Espírito Santo que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Continuando na tua santa e augusta presença, Senhor. Em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Pai querido, nos dê, Senhor Jesus, esse princípio cada dia, nos dê esse temor a Deus, que nós possamos realmente, a cada dia de nossas vidas, que nós sejamos sábios, ó Pai, que nós tenhamos realmente o Espírito Santo em nós, que nós possamos dar lugar ao Espírito de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Pai querido, neste momento, ó Pai, tão solene, onde estamos aqui, às vezes cansados, sim, às vezes não tivemos um bom sono até aqui, mas com certeza, Senhor Deus, muitos de nós estamos aqui, meu Pai, mas com as mentes voltadas, ó Pai, para o teu poder, com o teu poder, com o teu poder, com a tua graça, que nós possamos realmente ser avivados, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, para que nós possamos nos acordarmos, ó Pai, nesse momento, como o Senhor me acordou, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, realmente te buscar, meu Pai, te agradecer, te louvar, meu Pai, te agradecer o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai querido, por um sábado, mais um sábado nas nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Pai querido, porque o Senhor deixou tão bondosamente um dia para que nós pudéssemos descansar. Ó Deus Todo-Poderoso, nós pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos, ó Pai, sobre nossas famílias, sobre nossos filhos, sobre nossa parentela. Ó Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, dos nossos amigos que não gostam de nós, nossos inimigos, né? Que o Senhor Jesus possa alcançá-los, ó Pai, essas pessoas que não gostam de nós, os nossos inimigos, que nós possamos realmente amá-los, ó Pai, verdadeiramente, que nós possamos amar os nossos inimigos, e que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai querido, das pessoas que ainda não te conhecem, das pessoas que estão passando fome, das pessoas que estão enlutadas, ó Pai, que perderam os seus entes queridos. Visita, ó Pai amado, com o teu poder, com a tua cura, Senhor, os hospitais desse mundo todo, Senhor. As casas, meu Pai, das pessoas que estão sofrendo no leito de uma dor, que estão sofrendo, ó Pai, por falta de entendimento da tua santa palavra. Essas pessoas, meu Pai, que não reconhecem que o Senhor Jesus é Deus, que Ele morreu por nós, o próprio Deus morreu na cruz por nós, para que nós possamos ter a salvação em Cristo Jesus. E muitos de nós, ó Pai, que conhecemos, meu Pai, tem misericórdia, ó Pai querido, que a Bíblia nos diz que antes nós pudéssemos amarrar uma pedra no nosso pescoço e nos jogarmos num rio profundo. Muitos de nós estamos jogando no lixo, ó Pai, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por todos nós. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai querido, que este programa, meu Pai, às 5 horas, do qual eu não conheço todos ainda, não conheço quase nada, meu Pai, mas que o Senhor Jesus já tenha abençoado, que o Senhor continue abençoando todas as nossas famílias, essa família reunida aqui, de poucas pessoas, mas que é grande, porque o Senhor está aqui conosco. Obrigada, Pai amado, muito obrigada. Obrigada, Pai querido, porque o Senhor tem nos curado. Meu Pai, já está com mais de 50 dias de cama, meu Pai, com meu pé quebrado. Meu Pai, o Senhor permitiu que esse pé meu fosse quebrado, para que aqui, então, nessa cama, eu pudesse refletir no teu grande amor por mim. Obrigada, meu Deus.
A irmãzinha que está de Covid, meu Pai. Que ela esteja curada, meu Pai, pelo teu poder, pela tua graça, meu Pai, pelo teu sangue precioso na cruz. Nós imploramos as tuas bênçãos sobre nós, que nos dê um bom sábado, no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. O Salvador é nosso amigo, seu escudo sobre nós é o amor. O Salvador é nosso amigo, seu escudo sobre nós é o amor. O Salvador é nosso amigo, seu escudo sobre nós é o amor. Seu escudo sobre nós é o amor. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Este é o momento em que nós separamos para as considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem. Aqueles que sentirem o desejo podem levantar suas mãos e podem participar conosco. Enquanto alguém se manifesta, eu gostaria de fazer comentários sobre duas coisas que a irmã falou, e uma delas foi o testemunho, né, de o coração, como o coração dela, o seu coração, irmão Val, o Senhor preparou o seu coração, né? Porque numa casa bem humilde, com uma senhora bem humilde, mas o que você recebeu foi um grande presente, né? De aprender a ter comunhão. O Senhor te levou para aquele lugar para que você aprendesse a comunhão. E é interessante como o coração recebeu, porque muitas vezes nós deixamos passar as oportunidades das lições que Deus deseja nos dar. Mas, para a honra e glória do Senhor, o Senhor trabalhou o seu coração e você disse sim. Você aceitou, você recebeu a mensagem que Deus tinha para você. Deus seja louvado por isto, né? Você não olhou para... O que marcou foi a intimidade com Deus. E outra coisa que eu gostei também, que eu gostaria de comentar, é sobre o momento em que, muitas vezes, nessa caminhada que nós estamos ainda, né, muitos de nós ainda fica triste, ainda fica com os nervos ainda à flor da pele quando alguém nos ofende, né? Os casais. E eu me lembrei de uma passagem no Desejado de Todas as Nações que diz que Jesus não tinha uma única palavra, um único elogio que tirasse ele do prumo. Nenhum elogio, nem uma crítica. Ele ficava, porque ele vivia, né? Jesus era todo tempo com o Pai. Então, que o Senhor nos ajude se ainda está acontecendo nos casais, com os casais ainda, eu gostei muito quando a irmã falou da importância de não ficar discutindo os casais na frente dos filhos, né? Ainda que tenha alguma coisa para ser conversado. Então, eu achei muito bom, irmã. Deus seja louvado por você ter colocado. Se tem alguém entre nós que ainda, na hora que o marido fala ou que a mulher fala, que fica, pede a Deus,
Pede a Deus, ora, que ainda fica muito nervoso, a que ainda vem esse sentimento de ira, né? Clame a Deus, porque o Senhor tira. O Senhor tira, porque o cristão, ele deve, está escrito em Gálatas 5, quais são os frutos, né? Os frutos do Espírito. A palavra de Deus diz em Gálatas 5, a bondade, a paciência, a perseverança, esses são os frutos do Espírito. Então, se ainda está vindo ainda se está vindo ainda a ira, né, o rancor, clamarmos a Deus, porque são os frutos da carne. E aí, então, nós clamamos e o Senhor tira, o Senhor dá força para quê? Que nós tenhamos, a palavra de Deus diz em Gálatas, né? O Senhor é bem claro dizendo para nós em Gálatas 5, diz que feitiçaria, porfídia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, glutonaria, são frutos da carne. E nós somos dirigidos pelo Espírito. Então, os frutos do Espírito é a alegria, a paz, a longanimidade. E se ainda está vindo algum momento a ira, se ainda está vindo ainda a raiva, então nós vamos clamar a Deus, Senhor, hoje eu fiquei irada, e o Senhor tira. E essas discussões dentro do lar precisam ser tiradas. Um dia, lendo a palavra, o Senhor falou o meu coração. E naquele dia eu dobrei meu joelho e pedi perdão a Deus. E clamei a Deus, falei, Senhor, então eu não quero mais discutir com meu marido. A partir de hoje, confiando no Senhor, não confiando em mim, mas confiando no Senhor, eu peço que o Senhor me dê força dos céus para não ter mais discussão aqui na minha casa. E a partir daquele dia, para a honra e glória de Deus, nunca mais teve discussão. E a gente conversava quando tinha, mas o Senhor tira esse espírito de ira, o Senhor tira porque não provém do Senhor, né? Os frutos do Espírito são outros. E aí, quando o meu esposo falava alguma coisa que não estava legal, mas o Senhor me dava calma. E eu, depois, com calma, né, eu esperava ele estar calmo e para falar, meu amor, foi tudo bem, para a gente conversar, mas para a honra e glória de Deus. E os meus filhos viram, né, não tinha mais discussão. A gente conversava, porque precisa conversar, né? São pessoas diferentes, têm pensamentos diferentes, então precisa ter a conversa quando alguma coisa, mas conversar, mas sem ira, sem porfias, né? Não é para ter dissensões mais no lar, né? No lar cristão. E o Senhor conduz, ele resolve. Que o Senhor nos dê essa força. Eu gostei muito, achei muito bom a irmã comentar. E o desejar de todas as nações fala isso, o caminho a Cristo também fala para nós, né? Quando a gente cai, a gente levanta e pede a Deus força do céu. Senhor, hoje eu caí, o Senhor me ajuda. E o Senhor vai nos ajudando, não desista, que vai chegar um momento que, para a honra e glória do Senhor, Jesus veio para nos libertar do pecado. E nós precisamos ter os frutos do Espírito, pedir, dar-se-vos-á, que o Senhor nos concede, né? Este é o nosso Deus. Tem mais alguém? Tem alguém que gostaria de fazer comentários? Opa, Elô, pode falar, Elô, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Eu estou muito feliz hoje porque Deus tem sido maravilhoso para comigo, né? Quinta-feira eu tive um dia muito difícil por causa do Covid, mas Deus tem sido tão bom, né? Que Ele preparou assim um anjo, né? Que foi a médica que tem me acompanhado, a doutora Mônica, lá em São Paulo, né? Ela é uma médica na empresa do meu marido, né? E ela é especialista em Covid. E Deus prepara, né? Essas pessoas maravilhosas para nos ajudar a melhorar. Então, eu louvo a Deus pela vida da doutora Mônica e também pelas orações, né, de todos os irmãos. Eu ainda estou tossindo bastante, né? Mas perto do que eu já passei, né, agora já estou bem melhor. Eu agradeço a vocês pelas orações.
Bom, eu quero fazer aqui, então, a minha consideração. Aqui na sala, a gente tem visto, sabe, Val, por repetidas vezes, Deus falando sobre o mesmo assunto. E quando a Val veio falando sobre a mente, né, nós já ouvimos aqui já várias vezes sobre o sequestro da mente. O que Satanás mais deseja hoje é sequestrar a mente das pessoas. Por quê? É porque na nossa mente é que estão as nossas escolhas e estão as nossas decisões. E tudo aquilo que nos acontece na nossa vida, no decorrer da nossa vida, quer seja na infância, na adolescência, no casamento, elas vão contribuir para as escolhas que nós vamos fazer, que nós vamos tomar, e também para as escolhas que os nossos filhos vão tomar no decorrer da sua vida. E Satanás, ele é um estudioso profundo da Bíblia e do espírito de profecia. E Satanás, conhecendo a Bíblia e o espírito de profecia, ele conhece o que vai acontecer no tempo do fim. E quando a Val disse aí, né, sobre a quantidade de crianças e de adolescentes que estão indo até o suicídio, né? Estão acabando com a sua vida, estão ceifando a sua vida. E por que que isso está acontecendo? Né? Por que que Satanás ele está atacando tanto as crianças? Né? E nós temos visto que os ataques às crianças eles são grandiosos, né? A começar por uma geração de crianças egoístas, de crianças individualistas, sem limites. E isso tem raiz, gente. Tudo isso tem raiz, né? E a raiz disso tudo que Satanás tem criado desde muitos e muitos séculos, né? A gente começou a vendo ali com a Revolução Industrial, quando a Satanás tirou as mães dos seus lares. Tirou as mães dos seus lares para trabalhar, tirou o homem do campo, né, para vir morar em aglomerados nas cidades. Então, tudo isso está na agenda de Satanás. Por quê? Porque Ellen White fala que as mães, até os 10 anos de idade, elas nunca deveriam sair do lado dos seus filhos. Do lado dos seus filhos. Então, Satanás ele tem uma estratégia. Ele começou tirando as mães do lado dos seus filhos, né, dando a elas poder, trabalho, estudo, faculdade, um monte de coisa para que os filhos ficassem sós. E aí, o que veio acontecido com essas crianças? Elas passaram a ter como babá muito primariamente a escola, passaram a ter ali as suas babás enquanto qualquer pessoa que não fosse a mãe, né? E as crianças, então, elas começaram a ficar vulneráveis. E as suas babás passaram a ser os jogos de videogame, os desenhos animados, os filmes. E o que isso tudo tem trago para as crianças? Tem trago para crianças, as crianças elas não têm mais equilíbrio emocional, elas têm se tornado desequilibradas emocionalmente, né? E por que Satanás quer desequilibrar as crianças, mexer com a sexualidade das crianças? Hoje, né, a nova onda para as crianças é a ideologia de gênero. As crianças não precisam de escolher o que elas vão ser. Quando elas crescerem, elas podem escolher se elas querem ser meninas ou meninas. E Ellen White fala o seguinte, no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, ela fala o seguinte: nas cenas finais da história deste mundo, muitas dessas crianças e jovens encherão de admiração o povo pelo seu testemunho em favor da verdade, o qual será dado de modo simples, no entanto, com espírito e poder. Foi-lhes ensinado
o temor do Senhor, e o coração se lhes abrandou com o estudo da Bíblia, cuidadoso e acompanhado de oração. No próximo futuro, muitas crianças serão revestidas do Espírito Santo e farão, na proclamação da verdade, ao mundo uma obra que, naquela ocasião, não pode bem ser feita pelos membros mais idosos da igreja. Irmãos, por que Satanás está atacando as crianças? Porque existe uma profecia de que são as crianças que vão terminar a pregação do evangelho. Por que Satanás está atacando os casamentos? Por que Satanás está atacando os lares? Por que Satanás está tirando as mães de perto dos seus filhos? Está tornando as mulheres empoderadas? É porque ele sabe que aonde um lar estruturado, um lar que seja funcional, a profecia vai cumprir dentro desse lar. E é por isso que ele precisa destruir o lar, a família, tirar o equilíbrio emocional das crianças, colocá-las de frente da televisão, do videogame, das séries, das novelas, dos filmes. Para quê? Para trazer desordem mental. E quando você traz desordem mental, você faz com que as famílias sejam disfuncionais. Famílias disfuncionais geram filhos disfuncionais. E é isso que Satanás quer, porque ele não quer que a profecia se cumpra. Existe uma profecia para as crianças. E é por isso que a irmã hoje trouxe um relato de que na Europa o maior índice de suicídio está entre as crianças e entre os adolescentes e entre os jovens. Deus tem uma promessa, Deus tem uma profecia que inclui as crianças. Então, queridos, vamos cuidar das nossas crianças, vamos tirar da frente delas filmes, novelas, séries, vamos tirar de frente delas tudo aquilo que afasta do Criador. Mães, vocês não precisam de serem empoderadas, vocês têm que cuidar dos seus filhos. Para quê? Porque Deus designou a maior obra para uma mãe. São as mães que vão cuidar daqueles que vão terminar a obra. Joquebede, ela cuidou do libertador. Maria cuidou do Salvador. A mãe de João Batista cuidou daquele que foi anunciar o Messias. A mãe de Daniel cuidou daquele que iria revelar, né, e escrever o futuro do mundo. Nenhum deles foram para a escola, nenhum deles tiveram diplomas de doutores. É isso que Satanás quer fazer com as crianças. Ele quer sequestrar a mente das crianças. Satanás quer sequestrar a mente dos adultos. Quer nos colocar tantas atividades, tantas coisas, tantos compromissos, para que nós esqueçamos de que Deus tem uma profecia, de que as crianças elas vão ter um grande poder agora no final dos tempos. Mas para que essas crianças tenham um grande poder, precisa de mães que dediquem o seu tempo a não sair de perto daqueles que vão pregar a última mensagem nessa terra. Joquebede nunca saiu de perto do seu filho, até que ela teve que entregá-lo. Maria também esteve do lado do seu filho. E assim Jesus também quer que você ainda, mãe, que tem filho pequeno, que você, avó, que tem o seu netinho, que pode ajudar a mãe a entender essa mensagem e essa missão. É uma missão que nós temos enquanto mães, de criar aqueles que vão terminar a pregação do Evangelho. E é por isso que Satanás está destruindo os casamentos, os lares. Não é à toa que Satanás tem na sua agenda destruir as crianças, destruir os casamentos, destruir os lares, porque ele sabe que isso vai resultar no atraso da pregação do Evangelho e da volta de Jesus. Nada mais, nada menos do que isso. Satanás quer atrasar a volta de Jesus. Se ele destrói o seu lar,
ele está atrasando a volta de Jesus. Irmã Ana Maria, seja bem-vinda. Você levantou a mão, queria também fazer a sua consideração. Bom dia, mais uma vez. De acordo com o que a Elô falou aí, complementa tudo, irmão. Tudo que é necessário a gente ter dentro da nossa mente, mais uma vez, né? Um alimento espiritual, tudo voltado para a palavra que foi trazido para nós hoje. E, realmente, a maior luta, a maior batalha do inimigo é na nossa mente. Outro dia, no mês de dezembro, eu fui visitar meu filho em São Paulo, e lá tinha um irmão que ele é daqui do interior da Bahia, na casa lá em São Paulo. Aí ele me chamou para me ir ter com ele, mas ele estaria na casa de uma irmã. E essa irmã já é adventista há muitos anos. E os filhos dela, as duas filhas dela também, nascida e criada no lar adventista. Como essa irmã hoje trouxe um raciocínio muito importante, eu gosto sempre de viver aquilo que Jesus tem me ensinado através do Espírito Santo. Eu gosto de fazer isso nos meus horários de ter minha comunhão com Deus. Eu gosto de louvar um hino baixinho, para não incomodar ninguém. Eu gosto de ler a palavra, de fazer meus momentos com Deus. É um segredo meu e Deus. E aí, ele me chamou para ir para a casa dessa irmã, no dia 25 de dezembro, porque ia ter o noivado dele, e ele me queria lá por perto, para conhecer também a irmã dele, que eu não conhecia. E a gente foi, eu e meu neto. Quando a gente chegou lá, foi uma festa muito bonitinha, simplória, mas cheia do poder de Deus. A menina dela estava com febre há 3 dias. A menina dela tinha 13 anos. Uma febre que não passava. Ela levava para o médico, sedava a menina, trazia para casa e a menina ali delirando de febre. Ela colocou a gente para dormir no mesmo quarto. Eu e essa moça, Juliana, para dormir no mesmo quarto que essa menina estava. E a menina gemia de noite com dores no corpo e também com a febre. Quando eu estava dormindo, assim, umas 2, 3 horas da manhã, para 3h30, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração e na minha mente: levanta e clama. Levanta e clama. Levanta e clama. Aí eu fiquei me batendo na cama, virando de um lado para o outro, na teimosia do coração, dizendo que era coisa da minha mente. Não, isso é coisa da minha mente, mas a gente identifica quando ele fala. E aí eu disse assim: não é coisa da minha mente, não. Aí, para ele me convencer de que era ele que estava falando comigo, ele disse, na minha mente e no meu coração: você vai embora hoje dessa casa. E você vai deixar essa menina no estado que se encontra. Que testemunho você vai dar como minha serva? Aí eu levantei rapidamente, dei aquele pulo e sentei em cima da cama, e ali eu fiz minha oração rapidinha, apresentando minha vida ao Senhor e agradecendo ao Espírito Santo. Peguei e comecei a louvar baixinho. E ela ali parou de se bater na cama, parou de gemer. Foi indo, parou. Daí a pouco, Juliana acordou. E aí ela sentou do meu lado. Juliana tem um tom de voz mais alto. E ela puxou um hino, e eu dizendo, baixo, baixo, para não incomodar o pessoal que está dormindo. Isso aí já estava dando 5h15 por aí da manhã. Como ela também tem esse costume de acordar mais cedo para poder orar, fazer o culto com o esposo que trabalha, minha irmã, eu vou lhe dizer uma coisa para encerrar a conversa. Foi uma tragédia. De verdade, foi uma tragédia. O que a gente fez para trazer o céu, para libertar e curar aquela jovem, aquela adolescente, serviu de confusão. Por quê? Quando deu 6 horas da manhã, a mãe daquela criança saiu de dentro do quarto dela e veio em cima de Juliana. Ela identificou a voz de Juliana, não foi a minha. E ela veio com toda, rigidez de palavra.
e chamou ela mesma a atenção com dureza de coração. E eu estava próximo. Quando eu vi aquilo, eu simplesmente bati no ombro dela e disse: irmã, por favor, coloque a culpa em mim. Porque o Espírito Santo de Deus me levantou para clamar pela sua filha, que estava vendo a hora de dar convulsão lá dentro do quarto. A senhora estava dormindo com seu esposo. Quem estava assistindo a cena foi ele. E ele me incomodou para clamar através do louvor e orar. Só que a voz de Juliana é mais alta. Lhe incomodou porque a gente estava trazendo o céu para dentro do seu quarto, do quarto da sua filha, irmã. Aí, quando ela ouviu aquilo, ela se calou e só disse a Juliana uma coisa: você vigia, porque você, em vez de ganhar as pessoas, você pode estar afastando ela de Jesus. Eu disse: mas como, minha irmãzinha? Pelo amor de Deus, somente porque ela louvou um pouquinho que incomodou seu sono, você não acorda mais cedo para orar, não? Ela ficou calada. E ela toma conta, irmã, de uma sala de intimidade com Deus. Agora, como é isso, eu não sei. E aquilo me decepcionou tanto. Eu tenho certeza, o Espírito Santo me entristeceu assim por dentro. E eu disse a ela: irmã, isso não vai acontecer mais. Não brigue com Juliana. Essa responsabilidade é minha. Não foi com Juliana que a senhora brigou. A senhora está brigando com alguém maior do que ela. E aí, a menina melhorou o dia todo, não teve mais febre, passou o dia subindo e descendo, e ela ficou no silêncio só observando. Quando a gente saiu de tarde para ir para a casa do irmão, para dormir lá, que no outro dia eu vim embora para casa do meu filho, para vir embora para cá, para a Bahia, aconteceu o quê? 2 dias depois, a febre voltou com toda a força, quase que mata aquela adolescente. E ela ligou para mim e disse: irmã, ore pela minha filha, que eu estou levando ela para o hospital agora, que a febre está vendo a hora de matar a minha filha. Eu fui para o joelho pedir misericórdia pela mãe e pela filha. O pai não falou nada. Mas eu fiquei assim, surpresa de ver, num lar adventista, a adventista clamando, louvando o Senhor. Não incomodava que a gente estava num quarto separado, mas não dava para incomodar, mas ela se incomodou, porque a menina estava louvando. E eu disse a ela: Juliana, a partir de hoje, vamos vigiar o terreno que a gente está pisando. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, realmente é o que a gente pensa que é. Olha aí o que aconteceu conosco. E aí eu não tive mais coragem. Ela pediu para eu ficar lá mais uns dias. Eu tinha como ficar lá, mas eu me senti tão triste com aquilo que eu já não tive mais vontade. Eu quis sair dali o mais rápido possível. Então, irmã, essa mensagem que a irmã trouxe hoje, a Heloísa acabou de falar aí, é uma realidade. A luta é muito grande na mente. Enquanto essa jovem deu um exemplo para essa irmã, para ela trazer essa mensagem como testemunho, tem muitos que não querem esse barulho santo dentro da sua casa e diz que está vivendo o verdadeiro repouso. E isso traz muita tristeza para nós. Quem é que está trabalhando aí? Eu não sei. E ali eu fiquei no silêncio e disse: irmão, vamos embora daqui o mais rápido possível. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. E essa menina ficou com um trauma tão grande que ela se silenciou. Vocês acreditam? Ela se silenciou. Nem em casa ela tem vontade de cantar. Ela veio aqui para casa, passou uma temporada aqui comigo, uma semana, eu não vi ela louvar. Ela só louvava quando eu chegava perto dela. Vamos, minha filha, louvar. Por que está triste assim? Eu estou me lembrando daquele negócio lá de São Paulo. Eu disse: não, aqui na minha casa não tem isso, não. Aqui é uma igreja. É aqui o lugar de Deus, não é lá fora, não. Irmã, ela... irmã Ana, minha princesa, eu te entendo, eu entendo o seu coraçãozinho, mas você lembra que esse testemunho lindo que a Val contou? Que Sim. A oração dela também era uma oração de alguns minutos. Ela também não tinha esse costume. E foi lindo esse testemunho, porque quando ela viu, né, a senhora tendo este costume de ter esta oração, então ela mudou. E eu também, irmã, eu vou falar para você que ore por ela,
Ore por ela, porque eu também não tinha, eu vou falar por mim, eu nasci no lar adventista, mas eu também não tinha esse costume de acordar de madrugada, de orar, não, irmã. E se fosse na minha casa também, eu também teria, naquele tempo, também pode ser, eu não sei, né? Eu também poderia ter ficado, mas estou me acordando, porque eu também não tinha esse costume. Foi depois que eu fui desenganada, que eu tive câncer, que eu fui desenganada do médico, que eu fui buscar a Deus e aprendi a acordar de madrugada, buscar a Deus. Então, foi, irmãzinha. Então, eu entendo o seu coraçãozinho, porque você, graças a Deus, já tem, né? Você já tem no seu coração, já tem essa experiência, mas nem todos. De repente, o Senhor permitiu também que eu passasse para que eu também tivesse misericórdia dessa outra. Porque, como eu aprendi, uma pessoa que nasceu no lar adventista como eu, minha mãe era uma mulher de muita fé, mas eu ia para a igreja, quando eu ouvi a Val falando, eu entendi, porque eu também, as minhas orações eram orações curtas, li um versículo, eu não tinha esse costume que você tem, né? Você já tem de acordar de manhã, de acordar de madrugada, e agora a Val tem, de orar, clamar pela madrugada. Não, irmã, eu li um versículo correndo, pegava a Bíblia, fazia um versículo correndo, uma oração correndo e ia trabalhar. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. Verdade. E no momento em que eu passei, no momento que eu fui desenganada, aí eu falei, Senhor, eu vou morrer. E muda a minha vida. Né? E aí o Senhor foi me ensinar a acordar de madrugada, a buscar, a louvar. E pode ser, minha irmã, que mesmo que ela tenha dito, mas pode ser que, de alguma maneira, o Espírito Santo, você foi usado como instrumento, mesmo que ela não tenha falado, mas no coração dela, ali você deixou o testemunho. Né? E na hora certa, o Espírito Santo pode trabalhar, o Espírito Santo pode falar o coração dela, e ela pode passar a fazer o que você fez no lar dela, né? Passar a orar, e a gente ora, vamos orar por ela, porque eu me coloco... vamos ter misericórdia, orar por ela, e são os nossos irmãos, né? Nós vamos interceder. A gente tem que orar pelos santos. Isso, a gente ora, vamos orar por ela, porque eu passei por isso também, minha irmã, eu também não tinha. E Deus mudou, e se Deus fez isso conosco, se Ele nos resgatou, Ele também resgata, Ele também tem poder para resgatá-la, a gente clama por ela, e em nome de Jesus, né? Quem sabe, daqui a um tempo ela pode estar também louvando. O Senhor permite, irmã, que nós passemos. Eu passei para poder entender os outros, né? Ele teve misericórdia de mim. O Senhor teve misericórdia de mim. E eu agradeço muito. Ontem eu estava falando, Senhor, obrigado, porque o Senhor teve misericórdia, o Senhor esperou por mim. E agora nós vamos orar, clamar a Deus para que Ele também traga os nossos queridos irmãos, né? Os nossos irmãozinhos, porque é com este povo que nós vamos viver na Canaã Celestial, né? São os nossos irmãos. E vamos orar uns pelos outros. Quando nós encontrarmos essa situação, quando nós encontrarmos, aí a gente tem misericórdia. É por isso que todos nós somos soldados feridos, né? Somos todos soldados feridos, e todos necessitando de um estender a mão para o outro, um ajudar o outro. Né? Isso, Daniel orou, Daniel se colocou, ele pediu perdão por todos, né? Ele se colocou junto, nós pecamos. E aí nós juntos nós intercedemos uns pelos outros, ajudamos uns os outros. E em nome de Jesus, logo logo nosso Senhor Jesus voltará, né? Meus queridos, vamos orar, porque nosso tempo já foi. Hoje é sábado, e precisamos estar daqui a pouco na casa do Senhor, né? Então, nós vamos fazer a oração final. Agradecemos a Deus, agradecemos a contribuição de cada um, agradecemos cada um que deu a sua contribuição, agradecemos a irmã Val, que prontamente se colocou para trazer a palavra de Deus para nós, e sabemos que o Senhor preparou essa mensagem
Muito obrigada, irmã Val, que o Senhor abençoe você, abençoe sua família. E nós vamos agora fazer a oração final e nos preparar para ir para a casa do Senhor, né? Mais uma vez, que aqui também nós nos reunimos, aqui também nós adoramos o nosso Deus. Irmão Val, você gostaria de falar alguma coisa ainda? Se despedir antes da oração? Meus queridos, Olá. você gostaria de falar, de despedir, que nós vamos fazer a oração final? Todo mundo, parabéns para vocês que estão buscando essa comunhão. Toda busca é válida, porque é movida pelo Espírito Santo. Satanás não move esta comunhão, esta busca. Continue perseverando, mas não esqueçam da intimidade, da busca pessoal. E os comentários são muito bons, porque Deus vai ativando. E eu sei que Ele falou muitas coisas ao coração de cada uma de nós. E o Espírito Santo vai ativando a palavra de Deus em nossa vida para que possamos colocar em prática. Deus abençoe a todas. Amém. Eu Vamos vejo fazer em vários lugares, né? Bahia, São Paulo, Minas, eu estou aqui em Barcelona, e eu sei que deve ter algumas que estão em outros países também, e esse é o povo de Deus. Estamos por aí, mas vamos estar todos nas mansões celestes, com em Deus. Amém. Vamos fazer 2 orações? Você faz uma, eu faço a outra. Ok. Senhor eterno e todo-poderoso, louvado seja o teu nome. Ó Pai, o Senhor é santo, o Senhor é único, santo Deus. Perdoa os nossos pecados, tem piedade de nós. Ora, diga Israel, se não for o Senhor, teu eu queria efetuar, a salvação é totalmente gratuita, meu Deus. Ó Senhor, como diz a irmã White, que vamos ter surpresa, a primeira grande surpresa é estarmos ali. Dá-nos estas surpresas, Senhor Deus, mas as surpresas positivas. Salva os nossos queridos, livra nossa mente do pecado, livra-nos das coisas más, livra-nos, Senhor Deus, de olharmos e ouvirmos aquilo que não te agrada, que o Senhor possa encher a nossa mente, o nosso espírito, da tua graça, do teu poder. Abençoa cada irmã, cada família, cada filho, Senhor, cada esposo, cada esposa. Deus, tem misericórdia, salva-nos, santifica-nos, por favor, salva nossos filhos e a nós. Ajuda-nos a ser um testemunho vivo do amor de Jesus. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Aleluia. Amém. Querido Deus, continuando na tua presença, continuando a oração da nossa querida irmã Val, suplicamos, Senhor, que o Senhor dê-nos humildade. Suplicamos que o Senhor crie em nós um coração puro, que o Senhor renova dentro de nós um espírito reto. Pai querido, tira de nós tudo aquilo que está nos impedindo de te adorar em espírito e em verdade. Toma em tuas mãos cada família aqui representada, Senhor. Faça de nós novas criaturas, Pai querido. Tira, limpa, lava, purifica e derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Necessitamos ser novas criaturas. Tenha misericórdia dos nossos irmãos. Pai querido, nós te pedimos uma bênção toda especial sobre cada família aqui representada. E aqueles nossos irmãozinhos que não estão aqui conosco, que o Senhor também os alcance com a tua misericórdia. Cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que vai ouvir através do YouTube, Senhor, abençoe também. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe as angústias, o Senhor sabe a luta de cada um. Suplicamos que o Senhor nos ajude, nos dê um sábado feliz na tua presença. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Foi um privilégio grande estar com vocês. Foi uma bênção de Deus. Amém, amém. Teremos agora algum louvor? Valmir ou Irmanice? Ou vai ser colocado louvor? Irmão Valmir, irmã, vê se ele pode cantar. Alguém estava colocando um louvor aí. Nisso, se você puder,
Pode louvar, pode ser que ele não esteja ouvindo. Meus queridos? Oi, bom dia. Bom dia, você pode louvar? Posso aquele hino Só com Teu Deus. Qual o nome do lugar? Irmã Irani? Oi, Só com Teu Deus, 415. 415. Só com Teu Deus, sublime paz e bênção, sim, sempre a sós, com Deus por onde for. Só com Teu Deus, seu rosto contemplando, só sempre ouvindo sua voz de amor. Só com Teu Deus, nas horas mais difíceis, paz Ele tem a dar aos filhos seus. Só com Teu Deus serás o exemplo vivo, luz da verdade e do amor de Deus. Só com Teu Deus, supremo bem-vindo, tal comunhão dará prazer sem par. Só com Teu Deus, fiel até a morte, vais para sempre com Teu Deus andar. Amém. Amém. Feliz sábado a todos, que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça a sua fé, e até amanhã no mesmo horário, se Deus quiser. Até amanhã, pessoal.